Quando se fala em traição, a relação de marido e mulher é a primeira que vem à nossa mente. Mas traição pode acontecer em diversas áreas da vida. Pode ser no ambiente de trabalho, entre colegas, um chefe, alguém superior. Pode ser num grupo de amigos, às vezes até por fofocas, segredos que são quebrados. Nas relações familiares, por diversos motivos. Traição é algo que dói, e dói muito. Porque você só pode ser traído por alguém que tem alguma relação de confiança com você. Inimigos não traem. Quem trai são os amigos, são os colegas, são os familiares mais próximos, são aqueles em quem nós depositamos confiança. As palavras bíblicas de hoje são o relato da última conversa que Jesus teve com os seus discípulos antes da sua entrega. Uma conversa mais longa, no entorno da mesa, com seu grupo mais chegado. Foi uma conversa profunda, uma conversa reveladora e necessária. A festa da Páscoa dos judeus, ela estava se aproximando. Talvez você nem tenha parado para pensar nisso, mas antes de Jesus morrer e ressuscitar, já havia uma Páscoa. Não era a festa dos ovos de chocolate, como o de hoje, nem aquela de comer só peixe na Sexta-feira Santa, mas essa Páscoa envolvia uma refeição. Eles comiam pães sem fermento, ervas amargas, carne de cordeiro e vinho. A Páscoa do Antigo Testamento tinha como um propósito lembrar, celebrar, contar para as novas gerações a libertação que Deus, o Senhor, havia concedido ao seu povo quando os tirou da escravidão no Egito. E essa foi a refeição que Jesus celebrou com os 12, a última ceia de Jesus. Acontece que antes disso, o relato de Mateus nos diz algo importante. Um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi falar com os principais sacerdotes. Os 12 são o grupo mais restrito, aqueles que haviam caminhado e aprendido com Jesus ao longo de mais ou menos 3 anos. Eram próximos de Jesus. Certamente comeram juntos diversas vezes, pode ser que tenham passado muitas noites juntos, sob as estrelas. O grupo dos 12 eram os amigos assim mais chegados de Jesus, aqueles a quem Jesus havia falado sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, sobre tudo o que estava para acontecer. Os chefes dos sacerdotes são o grupo que diversas vezes se opunha a Jesus. Faziam planos para matá-lo e para terminar com aquilo que eles consideravam uma seita, os cristãos. E a Bíblia nos mostra que um dos amigos de Jesus trocou de lado e foi negociar com os principais dos sacerdotes. O Evangelho de João descreve Judas Iscariotes como um homem avarento. Ele era o tesoureiro do grupo, cuidava da bolsa do dinheiro, mas metia a mão nesse dinheiro sem nenhum remorso. Para nós que lemos hoje, 30 moedas de prata parecem muita coisa, mas era apenas o preço de um escravo doente e moribundo na época de Jesus. E o interessante é que Jesus sabe de todas as coisas. Ele sempre esteve no controle de tudo. Jesus não faz de conta que não tem nada demais acontecendo. Ele cria um ambiente de graça e de amor para confrontar não só o Judas, mas a todos os seus discípulos. Quando eles estão à mesa para uma festa de celebração da vitória que Deus concedeu ao seu povo, Jesus estraga o clima festivo com uma declaração forte. Em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Puxa vida, mas que climão! É como se Jesus pegasse a taça, batesse nela com o garfo, chamando a atenção de todos e faz uma declaração bombástica dessas. Imediatamente começa o zum zum zum. Por acaso seria eu, Senhor? Outro pergunta, por acaso seria eu, Senhor?
até que Judas Iscariotes pergunta: por acaso seria eu, mestre? E nessas perguntas tem um detalhe bem importante. No Evangelho de Mateus, só Judas chama Jesus de mestre. Os demais discípulos o chamam sempre de Senhor. Mestres haviam aos montes em Jerusalém e nos seus arredores. Mas se a pessoa se considerava um escravo, um servo, só podia haver um Senhor. Jesus sabia o que ia acontecer, sabe do abandono de todos os seus amigos e mesmo assim criou um ambiente gracioso, amoroso para oferecer a eles o seu perdão. Quem está traindo, quem está com ódio, espera que o outro seja um monstro, porque ajuda a engolir a própria atitude de traição. Mas quando o ambiente é gracioso e a pessoa resiste, isso é condenação para ela. Apesar do que eu fiz, eu fui bem tratado. Jesus, sendo o rei de todo o universo, ele poderia falar como tantas pessoas fazem nos seus domínios hoje em dia: vou fazer uma limpeza no meu Facebook. Não é assim? Cansei de ser bonzinho. O que eu penso é isso e quem não pensa como eu será banido dos meus domínios virtuais. A gente de vez em quando percebe atitudes assim, de verdadeiros reis atuando nas suas timelines do Facebook. Mas Jesus faz diferente. É como se ele estivesse dizendo: vocês que vão me abandonar, aqui nesse ambiente de graça e de amor, por causa do meu sacrifício, vocês são bem-vindos. E Jesus inaugura uma nova ceia. A ceia que muitos de nós estamos sedentos por participar de novo. A Santa Ceia, que nos oferece o próprio Jesus com seu amor, com seu perdão. O diálogo começa com uma conversa crucial, importante, um confronto, sim, mas num ambiente de graça, de amor. Esse diálogo passou pela comunhão. Eu sei que todos vocês vão me abandonar, mas eu os perdoo. E termina com um hino sendo cantado por todos juntos. Se você foi traído, se alguém quebrou a sua confiança, de alguma maneira, pensa no que Jesus fez com a gente. Talvez seja um momento de ter uma conversa importante com aquela pessoa que traiu a sua confiança. Uma conversa não de qualquer jeito, mas num ambiente de graça, para liberar perdão, para se libertar do ressentimento, da mágoa. Antes mesmo da epidemia do coronavírus, a gente já vinha sofrendo com uma outra epidemia, a epidemia da polarização de ideias e de ideologias, do fanatismo ideológico que não faz bem a povo nenhum, de nenhuma época. Quem sabe seja a hora de conversar com aquela pessoa que foi riscada do seu relacionamento. Se foi você quem traiu a confiança de alguém, busca forças em Jesus para confessar esse pecado e, com o perdão de Deus, buscar possibilidades para reparar o seu erro. Judas traiu a confiança de Jesus e dos seus colegas. Os discípulos abandonaram o Senhor na hora mais difícil. Mas nós confiamos naquele que jamais traiu, naquele que jamais abandona os seus em qualquer situação. Mesmo que a nossa situação seja adversa, Jesus está com a gente. Ele se ofereceu como sacrifício no nosso lugar. Ele nos comprou para si. Nós somos dele. Nós somos do Senhor. Amém.